Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o que vocês estão fazendo vendo esta vídeo aula. Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Ó, seguinte, esse assunto aí, o cara já pega gancho dos outros pra cá, certo? Ou seja, por quê? Tem tudo a ver com as grandes navegações, tem tudo a ver com a formação dos estados, tem tudo a ver agora com a gente está caminhando lá para o absolutismo, que a gente vai ver lá no oitavo ano. Seguinte, certo? É o ciclo do açúcar, ou seja, Brasil colônia. Nessa primeira parte, assim, só para dar uma sacudida nas coisas para vocês saberem, certo? O caminhar disso aí, tá certo? Ainda falta a Revolução Pernambucana, tapa com holandês, Maurício de Nassau, montão de coisa, administração aqui. A gente ainda tem umas coisinhas para trabalhar, certo? Esse assunto é meio longuinho e muito legal, beleza? Também por conta que quem passa em Recife, muita dessa história tá para as bandas de lá, sabia? Alagoas e outros lugares, tá? Vamos embora. Seguinte, o contexto. Primeiro, a gente vai para o mercantilismo. Você, professor, vai falar do mercantilismo de novo? Sim, pessoal. Ou seja, agora os caras querem expandir seus negócios, achar novas áreas para poder pegar, para poder produzir, para poder vender, para poder ganhar, certo? Entendeu? Não? Traduzindo, vamos falar também, pronto, agora vocês vão entender, o metalismo também. Mercantilismo, metalismo, tá certo? Então, ou seja, os caras iam pegar matéria-prima, fabricar suas burundengas, aí vender para poder ganhar metais preciosos, ouro, prata, beleza? Legal? Outro fator aí que é bem interessante na expansão desses negócios para a gente poder ganhar uma grana é o que? Balança comercial favorável, positiva. Beleza? Eu não falei isso antes? Acho que eu já falei. Se eu não falei, vou falar agora. Ou seja, a balança comercial favorável, certo? Ou favorável ou positiva, certo? É quando você vende mais do que compra. Porque você não vendeu? Então você vai acumular riquezas materiais, certo? Como é que se diz? Metais preciosos, tá certo? Desculpa, estou enganchando, é por causa do prazo não ficar muito extenso. Tá entendendo? Então, vamos lá. Então é o seguinte, certo? Balança comercial favorável, certo? E o que é que eu tinha falado? Logo no início, certo? O intervencionalismo do Estado, certo? Antes, certo? Lá na Espanha, lá em Portugal, certo? O poder era subdividido, ou seja, lembra aquelas capitanias hereditárias, etc, 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 etc. Pronto. Agora, certo? A colônia ela deve responsabilidade a Portugal, certo? Ou as colônias da Espanha devem à Espanha, tá certo? Isso é o sistema colonial. Mas, professor, sistema colonial? Lógico, nós não éramos uma nação, nós não éramos um país, nós éramos uma colônia, certo? Era só tirar, mandar para fora, tirar, mandar para fora, para poder, ó, faturar. Muito simples, certo? Dentro desse sistema colonial, certo? Só para frisar, tem o pacto colonial, certo? Que é o que? É a questão de você, certo? Dever totais obrigações financeiras, fiscais e entre outras coisas com Portugal, certo? Ou seja, com a metrópole, tá certo? Aí veja só, outra coisa
como no início do assunto fala, o ciclo do açúcar, certo? Determinados historiadores, eles renegam esse termo, certo? Porque assim, quando você fala em ciclo, ou seja, você fala de começo, meio e fim, tá certo? Então, ou seja, porque a cana-de-açúcar ela nunca deixou de ser plantada no Brasil. Nunca deixou de render dinheiro, até hoje ela rende dinheiro, certo? Tanto com a cana-de-açúcar ou como o etanol, ou seja, combustível que seu papai, ou sua mamãe, ou seu vovô, ou os brasileiros colocam em seus carros, tá certo? Bom, dentro desse negócio aí da cana-de-açúcar, certo? Ele já era produzido em outros lugares, em outras colônias, certo? Na costa da África, entre outros países e Brasil e outro lugar, tá certo? Eu esqueci, daqui a pouco eu vou passar a relação para vocês. Bom, voltando, então é o seguinte, aí, tipo, o professor, sim, açúcar, plantou o açúcar, beleza, a cana, quer dizer, o açúcar não, né? Daqui a pouco eu vou dizer que os cabas estavam plantando pé de macarrão aqui, né? Fala sério, pô. Aí eu vou estar pirado, né, mano? Bom, seguinte, certo? Então, você precisava de um investimento, maquinário, que ia vir da onde? Da Holanda. Então nós temos esse grande contato com a Holanda, tá certo? Que um tempo depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, rolou um grande fight, certo? Entre holandeses, pernambucanos, um monte de gente queria, ó, afanar as terras aqui, rapaz. As terras aqui valiam muito. Inclusive, holandeses, franceses, ingleses, um monte de gente tava de olho aqui. Mesmo? Vamos embora. Dentro do sistema colonial a gente ainda acha, certo, outras coisas para que vocês entendam melhor, certo? A questão da monocultura, do latifúndio, da exportação e da mão de obra escrava. E sem esquecer, certo, do negócio que era usado no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Inglaterra, certo, que era o sistema de plantation, certo? Ou seja, aquele sistema de colonização, de plantação para ganhar uma grana, aquele negócio todo e tal, usando mão de obra escrava, entre outras coisas, certo? Vindo para cá, a monocultura, certo? Ou seja, você trabalhar apenas com uma área da agricultura. No caso, a princípio, a cana-de-açúcar, certo? O latifúndio, certo? Lembro da questão das capitanias hereditárias que serão obrigadas a plantar, que cuidar e etc e tal, certo? Agora eram plantações gigantescas, enormes, certo? Para poder abastecer o mercado lá fora. Portugal, Holanda e entre os países que os caras vendiam nosso açúcar, tá certo? A questão da exportação, ou seja, o Brasil não tinha uma economia. Então, ou seja, o que era produzido aqui era mandado para fora para poder os caboclos lá vender para poder lucrar. Nada desse lucro ficava aqui, certo, pessoal? Vamos para frente, certo? A mão de obra escrava. Vocês já estão cientes de que teve muita treta com a questão dos índios e nesse momento agora a mão de obra escrava era extremamente importante, não apenas como trabalhadores que você não ia pagar nada, né, que estavam ali para trabalhar de sol a sol e você não ia gastar nada, certo? Mas também como mercadoria, porque você sabe, tinha o tráfico de escravos, entendeu? Eles eram mandos para cá, o caboclo que tinha os escravos, vendia os escravos a fulano, a beltrano, a cicrano e até mesmo para outros lugares, tá certo? E essa primeira parte, certo? Eu quis dar uma
esmiuçada, certo? No assunto para vocês entenderem. Beleza, pessoal? Espero que tenha dado uma claridade aí na cabecinha. E, certo? Ainda falta muita coisa. Espero que tenha ajudado. Abraço. Valeu!